Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Santarém, docente do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da USP de Ribeirão Preto, onde eu ministro a disciplina de Automação e Informação. Eu também sou docente do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Unesp de Marília, na linha de pesquisa Informação e Tecnologia, onde atuo orientando mestrados e doutorados com temas relativos à Web Semântica, ao Linked Data e à Data Science. Bom, clica no gostei, vamos fazer esse conteúdo chegar para muitos bibliotecários pelo Brasil, para que conheçam mais sobre essa ótima ferramenta open source que é o software Corra. Bom, hoje a gente vai falar sobre o OPAC. Então, o OPAC, pessoal, é a abreviação de Open Public Access Catalog, ou seja, catálogo público de acesso aberto. E ele faz referência ao software que oferece acesso ao conteúdo dos catálogos por meio eletrônico. Tá? Então, é disso que a gente vai falar hoje. E qual que é a importância do OPAC em seu sistema de automação de bibliotecas? Ele é muitas vezes, pessoal, o cartão de visitas da sua biblioteca, é por onde o usuário chega à sua biblioteca. Muitas vezes o usuário vai pouco fisicamente na biblioteca, mas ele acessa muito o OPAC. E os OPACs têm evoluído muito, passando de ferramenta de consulta e acesso ao conteúdo disponível pela biblioteca para uma interface em que o usuário possa realizar muitas outras tarefas, como o gerenciamento de suas interações com o sistema, como as reservas, as renovações, sugestões de compra, entre outras informações que contribuem para compreender melhor a sua relação de usuário com a própria biblioteca. Bom, o OPAC do Corra, pessoal, pode ser acessado via internet, em uma interface diferente da interface de administração do programa, como a gente estava vendo até agora. Então isso faz o quê? Garante maior segurança ao sistema. Infelizmente, o Corra não dispõe ainda de um aplicativo especializado para celulares, mas o software pode ser acessado via browser nos próprios celulares e tablets. Dica: que tal a gente construir um aplicativo para Corra? Um aplicativo Corra para celulares? Essa é uma boa dica para pensar. Bom, o OPAC do Corra, pessoal, pode ser configurado de várias formas. Há uma infinidade de elementos que podem ser customizados, principalmente de interface. Eu não vou falar de customização, mas vou falar de um modo geral sobre o OPAC do Corra. Outras customizações, né? E há uma infinidade delas, vocês vão ver, como por exemplo acesso público ou privado, né? Ou seja, quando a gente necessita de um login para acessar o OPAC, estão disponíveis para usuários logados no sistema. O fechamento do sistema para manutenção, opções de visualização, permissão de renovação, enfim, um conjunto de parametrização para a gente trabalhar com o OPAC do Corra. Bom, o acesso ao módulo de OPAC do Corra é configurado por uma outra porta de conexão. Desde a instalação do Corra, a gente deixou configurado aqui nesse curso a porta 8888, mas ele também pode ser instalado em qualquer outra porta do sistema. Depende de como que isso foi configurado. Então a gente vai ver que para acessar a gente vai fazer um acesso pelo mesmo endereço IP, mas a gente vai fazer um acesso por uma outra porta no browser. Uma outra coisa interessante, pessoal, de se pensar é que vocês vão perceber que eu vou alternar aqui entre a interface administrativa e a interface do próprio OPAC. E aí vocês vão perceber que eu vou estar trabalhando com dois browsers diferentes justamente para ele não logar com o mesmo usuário, né? Porque senão nós vamos estar na mesma seção de browser, ele vai acabar logando com o mesmo usuário, tanto na interface administrativa quanto na interface do OPAC. Por isso que eu vou trabalhar com dois browsers em separados. Uma coisa que eu faço bastante também é logar, né, no browser como anônimo. Por quê? Porque aí eu consigo ter janelas trabalhando com usuários diferentes. Mas é uma dica aí para quem estiver usando e testando o sistema. Vamos lá, tela principal então, aqui tela administrativa principal, estou logado como administrador, não tem nada de novidade aqui, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui dentro, por exemplo, na parte de administração, o conjunto de customizações que eu tenho. Vou entrar em configurações globais do sistema, e aí, olha só, a gente tem uma abinha aqui que é a abinha do OPAC. Clicando no OPAC, olha só o conjunto de customizações possíveis aqui para o OPAC. É muita coisa para uma telinha de interface. Bom, vamos lá. Eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui para vocês, né? E se a gente for se aprofundar aqui, dá para ver que tem várias coisas legais aqui para configurar e customizar a interface
do Corra, do OPAC do Corra, mas, por exemplo, quando eu vejo aqui ó, OPAC Nav Boron, esse tipo de informação aqui, quando ele tem aqui exibir o seguinte código HTML, é porque ele está tratando de você mexer com a interface. Nesse caso aqui, né, quando eu falo de, por exemplo, OPAC Nav Boron, está falando o quê? Da minha tela do OPAC de navegação, da minha barra inferior. Então, se eu clicar aqui em editar, olha só que eu coloquei aqui. Eu coloquei um link para acessar o site da USP. Poderia ter colocado um outro. Por exemplo, da Unesp. E aí, vamos ver que isso vai aparecer lá depois, certo? Esse é o tipo de informação que eu posso colocar. Claro que se você domina HTML, se você domina CSS, dá para fazer coisas muito legais, dá para colocar imagem, dá para fazer uma porção de coisa interessante, tá? Então, clicar aqui para recolher, tá salvo. Não tá salvo ainda, eu vou salvar já já. E aí uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui eu posso ter a parte do autoempréstimo, enfim, várias coisas que a gente pode configurar dentro do Corra, dentro do OPAC. Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui, por exemplo, né, aqui ó, eu tenho na parte de política, eu tenho habilitação da renovação. Eu posso permitir ou não, né, que o usuário renove seu próprio material pelo OPAC. Então eu posso abrir a possibilidade. Isso serve para reserva, serve para muitas outras características que a gente pode configurar. Então é muito interessante olhar essa parte de parametrização e customização que o OPAC oferece para ver exatamente que tipo de interação que o usuário vai ficar disponível para o usuário lá no OPAC. Tá joia? Eu vou salvar aqui. Informações foram salvas. Ótimo. E agora eu vou voltar para a tela principal. Olha só que interessante, pessoal. Aqui eu quero mostrar para vocês, ó, usuários que solicitaram alterações. Quando o usuário solicita uma alteração lá na interface do OPAC, essa alteração não entra direto no sistema. Ela tem que ser habilitada, né, tem que ser acessada na área administrativa e tem que ser permitida, tem que ser aceita. Então eu vou clicar aqui e vou ver o que foi solicitado. Então olha só. Aqui tem uma solicitação, aparece o nome do usuário aqui, o Senna, tá? E aí apareceu aqui a data que foi feita e aqui o que ele está pedindo? Ele está pedindo que o campo título passe a ser senhor e o campo nome passe a ser Ayrton. Eu posso aprovar isso aqui. Se eu aprovar, o que aconteceu? Automaticamente, essa informação que foi solicitada pelo usuário, essa alteração que foi solicitada pelo usuário foi aceita e agora se eu buscar o usuário no sistema, vocês vão perceber que já aparece aqui ó, a informação nova com o aceite do que foi proposto pelo usuário. Bom, vou mudar de browser. E agora, pessoal, nesse browser aqui, vocês vão perceber que ó, aqui no endereço eu tenho a minha portinha 8888 aqui. Ó. Ou seja, eu estou logando em uma porta diferente, tá? Para poder fazer a conexão ao sistema Corra. A parte do OPAC. Nessa parte do OPAC está aparecendo aqui importantes links da USP, tá? Por quê? Porque eu não atualizei a página depois que eu acabei de inserir a Unesp, vou atualizar aqui a página. Atualizei, agora apareceu USP e Unesp. Ou seja, essa informação está aqui na minha barra, né? Eu posso colocar muitas outras coisas aqui, dá para configurar muita coisa, deixar muito personalizada essa parte do OPAC. Em algumas bibliotecas que eu já vi, fica tão customizado que fica muito mais com cara da própria instituição do que do próprio sistema Corra. Tá? Então, muitas coisas legais que dá para fazer aqui. Eu vou logar, né? Eu poderia fazer consultas aqui sem logar, poderia fazer várias consultas aqui, mas eu vou trabalhar com ele logado. Sem logar, pessoal, ele vai me dar a possibilidade de fazer o quê? Vai me dar a possibilidade de fazer a pesquisa, pesquisar o que tem no catálogo e mandar imprimir, mandar guardar essa informação. No caso, quando eu faço logado, ele me permite muitas outras coisas. Tá? Ele vai me dar uma característica, né, de interagir direto com o sistema sabendo quem sou eu, quem sou o usuário. Então eu vou logar aqui como Jobim, que é um usuário que eu tenho cadastrado. E olha só, acabei de fazer o login como Jobim. Quando eu entro aqui na minha tela principal, o que ele me dá? Resumo. Tá? Então eu tenho 3 itens emprestados e um item que eu reservei. Quando eu entro nessa tela,
eu posso vir aqui e fazer algum processo de renovação, por exemplo. Então já me aparece, ó, o livro aqui, o que é política, eu tenho direito a renovar e eu tenho direito, de acordo com a política da minha biblioteca, de renovar 2 vezes. Esse outro livro aqui, que é Alice no País do Espelho, eu tenho direito de renovar, mas eu tenho direito de renovar só mais uma vez. Então esse livro aqui, tá, que eu teria que devolver hoje, ó, o que é política, né, 1/11 de 2020, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e pedir para renovar. Quando eu peço para renovar selecionados, o que ele vai me fazer? Fez a renovação, olha só, renovado, agora eu tenho uma de 2, e alterou aqui a data para 8/11, porque a minha política de renovação diz que cada vez que eu renovo são por 7 dias. Então isso aqui é um pouquinho do que você vai encontrar na sua tela de interação aqui no seu OPAC. Aqui vão aparecer as multas, caso tenha, né? Vai aparecer dados pessoais. E aqui, lembra que eu tinha falado que você podia solicitar uma alteração? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e solicitar Antônio Carlos. Data de nascimento, iniciais, tal. Mudar aqui para masculino. Então, por exemplo, eu estou solicitando uma alteração na minha identidade pessoal lá no meu sistema. Quando eu mando salvar, eu vou enviar a alteração. Vai ficar claro, ó. Obrigado, as atualizações foram enviadas, o bibliotecário irá rever as solicitações em 48 horas antes de aplicá-las. Após esse prazo, verifique seus dados. Então aqui nesse caso, né, como eu acabei de alterar lá do Sena, agora o Jobim também solicitou, então ele faz a solicitação, vai ficar lá no meu sistema, vai ficar de novo aparecendo algo pendente lá para eu poder aceitar ou não. Continuando aqui, pessoal, eu posso alterar a senha, eu posso ver o meu histórico de pesquisa, o histórico de empréstimo, as sugestões de aquisição, quando eu vou solicitar uma aquisição. Então, nesse caso aqui, ó, lembra lá na minha tela principal, né, que eu tinha... Só lembra aqui na minha tela principal que eu tinha... usuários que sugestões aguardando aprovação. Olha só, é uma solicitação, uma sugestão do Jobim. Eu não aceitei essa sugestão ainda como administrador. Então eu vou voltar lá, vocês vão ver que aqui ó, a minha sugestão de aquisição tá lá, ó, fez solicitado, certo? Além disso, eu posso trabalhar com as minhas listas, vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho o histórico dos meus empréstimos. Olha que legal, esses foram os empréstimos que eu tenho aqui emprestado. Eu posso ordenar por data, por título, por autor, enfim. E eu tenho aqui, pessoal, que interessante, o meu histórico de pesquisa. O que eu fiz em cada uma dessas pesquisas. Então é muito interessante isso aqui, porque eu consigo trazer de volta cada uma dessas pesquisas que eu fiz. Uma coisa interessante aqui do catálogo, então eu vou fazer uma pesquisa, vou colocar aqui, buscar um termo, democracia, e aí aparece aqui 2 registros que eu tenho. Tá? O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso reservar esses itens, tá? Eu posso entrar aqui, salvar nas minhas listas ou adicionar no meu carrinho. O que é salvar na lista? Quando eu monto uma lista, tá? Eu posso, por exemplo, falar assim, eu quero os livros de política que eu quero colocar numa lista para guardar, para eu ir pegando gradativamente. Então eu posso colocar numa lista os livros que eu tenho que são do curso que eu estou fazendo. Então eu posso criar listas. Isso é possível. Vamos ver aqui que aqui em cima ó, aparecem as minhas listas. Então, por exemplo, eu posso vir aqui ó, e mostrar as minhas listas. Então não há nenhuma lista. Eu quero montar uma nova lista. Então eu vou criar uma nova lista aqui. E vou colocar aqui, livros do curso. Tá? Essa lista vai aparecer por título, ela é privada, né? E eu vou permitir aqui que o proprietário consiga alterar. Então só o proprietário consegue alterar e não qualquer pessoa que vê essa lista. Salvei a lista. Ótimo, então a partir de agora eu tenho essa lista cadastrada. Outra coisa que eu posso fazer, pessoal, é cadastrar uma lista pública. Quando eu cadastro uma lista pública, vamos dizer que eu sou, por exemplo, o docente de um curso. E eu quero cadastrar uma lista de livros que são importantes para a disciplina, e eu poderia vir aqui na lista pública e cadastrar uma nova lista. E aí, livros do curso de Corra. E aí, essa lista ia ser uma lista pública,
certo? E aí, quando eu salvo, eu passo a ter uma lista pública. O que acontece? À medida que eu vou aqui buscar alguma coisa, por exemplo, eu vou buscar aqui então vou buscar um termo aqui, política, por exemplo. Busquei, e aí apareceu o livro aqui. Eu poderia vir aqui, ó, e clicar e dizer que eu quero salvar na lista. Quando eu clico salvar na lista, o que ele vai dizer? Em qual lista que eu quero salvar? Livros do curso ou livros do curso de Corra. Essa é uma lista privada, só aparece para mim, e essa aqui é uma lista pública, que pode aparecer para qualquer outras pessoas que possam consultar essas listas, tá ok? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou adicionar a minha livros do curso. Beleza, então na minha lista agora eu já tenho esse livro cadastrado. Então, essa gestão de listas aqui é muito interessante, porque quando eu entro nas listas, eu consigo ver agora, eu tenho um exemplar cadastrado e quando eu entro lá, olha só, aparece o exemplar que está cadastrado. Então isso aqui é muito interessante para fazer a gestão, né, de informações que você tem naquela biblioteca e que você posta em listas separadas ou disciplinas separadas, enfim, coisas que você pode estar gerenciando. Uma outra coisa, pessoal, é o meu carrinho. Tá? O carrinho é um procedimento para que você... Eu acabei de colocar um item numa lista, mas ao invés de colocar numa lista, eu poderia, por exemplo, ir selecionando os itens e jogando eles no carrinho para fazer uma operação final. Então, por exemplo, eu posso lá buscar, de novo lá buscar política. Eu posso pegar, por exemplo, esse livro aqui, ó, que é Democracia, tá? E colocar no meu carrinho. Então, agora eu passo a ter um item no carrinho. Vou buscar um outro aqui, ética. Peguei esse registro aqui. Ele já apareceu aqui os exemplares. Como só tinha um, já aparece direto aqui no meu registro. E aí eu vou aqui adicionar para o meu carrinho. Então agora, o que acontece? Quando eu estou aqui no meu carrinho, eu já tenho dois itens. Então a minha navegação... né, a hora que eu estava fazendo o processo de navegação, o que aconteceu aqui no meu processo de navegação? Eu fui selecionando os registros que eu queria, né, eles estão aparecendo aqui agora no meu carrinho, e aqui eu posso, por exemplo, fazer um download, eu posso enviar por e-mail. Então, para que serve o carrinho? É igual quando você usa um carrinho para fazer uma compra num e-commerce, por exemplo. Você vai selecionando isso que você quer e no final você faz um procedimento com todos os registros juntos. No caso aqui, eu posso, por exemplo, adicionar para uma lista. Ou eu posso, por exemplo, reservar. Então, eu posso vir aqui, selecionar todos e posso, por exemplo, mandar imprimir. Eu posso, por exemplo, fazer um download. Eu posso, por exemplo, vir aqui e adicionar para uma lista. Por exemplo, eu poderia adicionar para a minha lista pública aqui, ó, e mandar salvar. Então, são procedimentos que eu faço com o meu carrinho. Para isso que serve o carrinho. O carrinho é simplesmente para que quando você quiser fazer operações em conjunto, com mais itens de uma vez só. Voltando aqui para o meu catálogo, é muito interessante que eu possa voltar aqui, né, e ver a tela principal. Na tela principal, como eu estou logado aqui, agora vai aparecer que eu tenho 3 empréstimos e uma reserva pendente. Vamos dar uma olhada nessa reserva aqui para ver o que é. Essa reserva aqui é uma reserva que eu fiz, né, que ela foi colocada em 24 de outubro, ou seja, é esse livro aqui que eu estou esperando, e eu posso, é uma situação que está pendente, ou seja, eu fiz a reserva, mas o livro está emprestado ainda, eu posso cancelar, eu posso suspender. Por exemplo, eu não quero mais ficar esperando esse livro agora, mas algum dia eu posso voltar, ou mais para frente eu posso, tal. Então, por exemplo, eu podia suspender as reservas até uma determinada data. E aí eu vou aqui clicar, por exemplo, em suspender, ele vai me dizer até quando que você quer suspender. Eu quero suspender até o dia 7 de novembro. E aí eu vou colocar lá, suspender. Então ele está suspenso até dia 11 até dia 7 do 11. Se eu quiser fazer voltar, a minha reserva entrar para a fila de novo, voltar para a fila de novo, eu coloco aqui em continuar, ou eu posso simplesmente cancelar. Essa tela do OPAC, pessoal, me permite fazer todas as buscas. Eu posso buscar por uma autoridade também.
Aqui podia até fazer por uma nuvem de tags, mas como a gente fez muito pouco busca, praticamente ele não vai montar a nuvem de tag, mas quando você começa a ter muitos usuários, ele acaba montando essa nuvem de tags, né? E aí, na tela principal, é onde realmente eu tenho a interação. Lembra que sempre que se eu entrar aqui no meu usuário, eu tenho todas as minhas abinhas aqui com as informações que eu busquei, que eu posso trabalhar. Eu vou deslogar aqui para vocês verem uma coisa bem interessante, pessoal. Eu vou deslogar aqui do usuário Jobim e vou entrar com o usuário Sena. Loguei com outro usuário. Olha só. O que acontece aqui? Aqui tem os livros que estão emprestados para ele, posso renovar o mesmo processo, tal, mas olha só, aqui eu tenho, ó, sugestões de aquisição. Eu fiz uma sugestão de aquisição e olha só o que está aparecendo aqui. Disponível. Na aula anterior, né, que a gente falou de aquisição, eu fiz a solicitação, uma sugestão de aquisição e fiz o processo de compra. E aí agora está aparecendo aqui como disponível, porque o livro efetivamente foi comprado. Então olha que interessante, eu posso entrar aqui e ver o que realmente foi comprado do que eu sugeri. Então é normalmente assim que funciona. Eu não mostrei aqui para vocês, mas eu poderia... os links que ficam disponíveis aqui, se eu clicar, ele vai abrir a página, o link. E aí, voltando para o Corra aqui, na página principal, eu tenho de novo os meus históricos de pesquisa. Tá? E aí me mostra já os históricos de pesquisa que eu fiz em algum momento. Essa parte do histórico de pesquisa eu acho sensacional. Muitas vezes eu faço uma pesquisa, consigo registrar alguma coisa e depois eu quero voltar no sistema e pesquisar de novo e não lembro mais. Lembrando, pessoal, que isso aqui, além de ter o histórico de pesquisa, você pode colocar isso na sua lista. Né, itens que você buscou e que uma outra oportunidade você quer pegar, ou que está emprestado, mas você não quer... Enfim, é esse tipo de coisa. Toda a parte de busca oferece aqui os filtros, né, então você tem, como eu trouxe 3 livros aqui, 3 itens aqui, tem os autores, você pode fazer por biblioteca que ele está disponível, por série, enfim. Aqui você consegue fazer uma busca facetada. Então, isso é o nosso OPAC do Corra. Você vê que tem bastante informação, é muito legal quando você está logado para você interagir com a biblioteca. A gente não mexeu muito aqui na característica visual da ferramenta porque mas é possível, tá? Mas é uma ferramenta muito interessante para que o usuário possa interagir direto com a biblioteca. Espero que tenham gostado aí do OPAC do Corra, né? E que é uma ferramenta realmente que oferece para a gente muitas possibilidades. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.